O Bolsonaro fez um vídeo super desesperado no final de semana desafiando a Globo e é claro que eu vou mostrar pra vocês. Tudo isso por conta daquela reforma lá na casa dele em Angra dos Reis. Que se não for uma reforma com recurso público desviado de corrupção, é algo que afeta a credibilidade dele junto com os apoiadores num momento muito sensível. Porque eu acredito, e as datas mostram isso, que o recurso que Bolsonaro utilizou para reformar a casa veio das doações dos patriotários. Recurso que o Bolsonaro poderia ter utilizado para criar um fundo jurídico para beneficiar aqueles que foram, segundo o Bolsonaro, presos injustamente. Mas ele pegou e apostou ali na reforma da sua casa. E esse momento do Bolsonaro é muito delicado, porque alguns aliados já estão se distanciando do Bolsonaro, o enfraquecendo politicamente a ponto de o ex-presidente desautorizar publicamente o Eduardo Bolsonaro a falar sobre a sucessão, porque isso o enfraquece ainda mais, enquanto Lula já tem a bússola do poder direcionada para ele. Nesse momento, Bolsonaro reza desesperadamente para que Donald Trump faça o pedido ou o convite para ele, Bolsonaro, ir até a posse do americano, porque tudo que Bolsonaro precisa nesse momento é de algum prestígio que ele não tem mais. Coloque nos comentários, ponto 1. Bolsonaro, ele vai receber um convite do Donald Trump ou não? Esse vídeo do Bolsonaro desafiando a Globo é desespero? E o que você achou do Bolsonaro ter reformado a casa dele com recursos dos patriotários? Ele fez isso mesmo ou foi com recurso próprio? Deixa o like no vídeo se você gostou do desespero do Bolsonaro e se inscreva no canal. O vídeo que o Bolsonaro fez, eu vou mostrar pra você, é um vídeo assim hilariante, porque ele quer dar demonstrações de força nesse momento, que é um momento muito delicado. Porque foi descoberto que o Bolsonaro ele fez uma reforma na casa dele em Angra dos Reis, uma reforma muito esquisita, porque a casa está avaliada em 90 mil e a reforma ela custou 900 paus. O Bolsonaro falou que ele fez o pagamento, tá tudo certo, tá tudo contrato, não é dinheiro ilícito. Mas a questão é que esse recurso, na minha opinião, deve ter vindo das doações que o Bolsonaro recebeu lá dos patriotários para que ele destravasse a conta bancária que estava bloqueada. E ao invés do Bolsonaro usar esse recurso que foi doado pelos apoiadores para criar um fundo jurídico, para lidar com as ilegalidades do judiciário, não, ele pegou esse recurso e reformou a própria casa. Isso tudo o afeta. É claro, e aí parece que tem aquela semelhança do sítio em Atibaia, a Globo fez reportagens e ele fez esse vídeo aqui desesperado e alucinado. Olhem. Bom dia a todos, sábado, 7 de dezembro. Estou aqui no aeroporto de Passo Fundo, retornando para Brasília. Mais uma vez o Globo, uma página inteira sobre a obra em Imambucá. Rede Globo, estou à disposição de vocês para 2 ou 3 horas ao vivo, vocês me inquirirem sobre o que bem entender. Joia, tronco, baleia, leite condensado, garpas, moedinhas no lago, seja o que for. Estou à disposição de vocês. Tenho certeza que vocês serão a maior audiência da história do Brasil. Ele está fazendo isso para desafiar e para mostrar força nesse momento que é o momento de fragilidade. Porque os aliados, ou os antigos aliados do Bolsonaro, começaram a se afastar dele. E essas notícias forçam ainda mais o afastamento. A Letícia Casado, do UOL, ela falou que o Ciro Nogueira, que foi um ministro importante do Bolsonaro, ele foi ministro da Casa Civil, já começou a se distanciar. Ele fez um texto para a Folha de São Paulo, falando sobre ele estar cansado, dos extremismos, falando que ele é de centro, e ele se encontrou com a Gleisi Hoffmann em um evento, e ele falou, voltei para o centrão. Os aliados do Bolsonaro estão minimizando essa situação do Ciro Nogueira, dizendo que o Ciro Nogueira nunca foi de direita, nunca foi bolsonarista, que ele é centrão. E por isso, não pode ser colocado como alguém do círculo íntimo de Bolsonaro. Mas a verdade é que o Ciro Nogueira, pelo fato dele ser do centrão, a situação só piora para os bolsonaristas. Porque se o Ciro Nogueira ele é do centrão, logo ele tem uma postura fisiológica. E se ele está se afastando do Bolsonaro após os indiciamentos do 8 de janeiro, é porque ele sentiu que o barco do Bolsonaro já afundou. E ele já está reprogramando a rota para 2026. Talvez para ser senador de novo, ou quem sabe
tentar ser governador do estado do Piauí. Na reforma ministerial que está sendo especulada, o PP pode ganhar mais espaço com o Arthur Lira. E nós temos que lembrar que o Ciro Nogueira foi uma figura importante para articular a sucessão do Arthur Lira com o Hugo Mota do Republicanos. O Bolsonaro, ele tá numa situação tão ruim que ele teve que desautorizar o Eduardo. Porque o nome do Eduardo Bolsonaro está sendo especulado, ventilado como sendo o candidato a vice do Bolsonaro em 2026. O Bolsonaro vai ter a candidatura impugnada e o Eduardo sairia como candidato a presidente, mais ou menos fazendo o que o Lula fez com o Fernando Haddad em 2018. Só que o fato de Eduardo e Bolsonaro terem o mesmo sobrenome facilitaria ou evitaria uma perda de votos, ou uma migração de votos, porque olha, estão votando em Bolsonaro. Então não é um outro candidato, não é um poste. Quando na verdade é. E o Eduardo Bolsonaro, no CEPAC, falou que ele pode ser o plano B do Bolsonaro. Só que dias depois do CEPAC, o Bolsonaro foi a uma rádio lá do Rio Grande do Sul e falou que ele, Bolsonaro, é o plano A, o plano B e o plano C. Ou seja, ele desautorizou publicamente o Eduardo a falar sobre a sucessão. Porque se começar a falar sobre sucessão agora em 2024, às vésperas do início do processo, ele, Bolsonaro, se enfraquece política e juridicamente demais. Porque mostra que a bússola do poder já não está mais com ele, Bolsonaro. Aí você tem problemas morais com a reforma da casa, aliados ou antigos aliados se distanciando, o próprio filho falando de sucessão, o Flávio Bolsonaro também desanimado. Ora, Bolsonaro não tem mais poder. Enquanto isso, Lula negocia e articula com o PSD e o MDB 2026. O MDB deve ser vice do Lula, com Simone Tebet ou Helder Barbalho ou o Renan Filho. Renan Filho mais difícil, vai ficar entre a Simone e o Helder. Possivelmente vai ser o Helder Barbalho. E essa jogada do MDB, do PSD com o PT isola o PL em 2026. Mas por que isso está acontecendo agora? Porque a bússola de poder aponta para Lula. Os indicadores econômicos são bons, os indicadores sociais também são bons, nós estamos numa situação quase de pleno emprego, a taxa de ocupação está alta, a pobreza caiu, a inflação está controlada, as reformas estão avançando. Então a perspectiva de poder é quem? Bolsonaro inelegível com Eduardo? Ou Lula que está no governo fazendo um bom governo? A bússola de poder está com Lula. Então há um desprestígio grande do Bolsonaro, que torce agora com todas as forças para que Donald Trump o convide para a cerimônia de posse. Por quê? Mesmo que Bolsonaro não vá, seja proibido de ir, porque o Alexandre de Moraes vai vetar a devolução do passaporte, há um prestígio internacional com o convite do Donald Trump. Trump convidou Bolsonaro, olha, há um prestígio, o presidente da nação mais importante, mais poderosa do mundo o convidou. Então isso mostra que há uma certa relevância de Bolsonaro, que nesse momento, internamente aqui no país, não há. A Malu Gaspar do Globo disse que os bolsonaristas estão muito desanimados com a posse do Trump, porque não haverá nenhum tipo de tratamento especial ou diferenciado, como houve com o Javier Milei. Então aquela super caravana de 50 bolsonaristas já está reduzindo e talvez vá só o Eduardo Bolsonaro e o Gilson Sanfoneiro e olhe lá. Então vamos observar e perceber todo esse desespero do Bolsonaro que está aumentando a cada dia. E nem no final de semana ele pode relaxar, tendo que desautorizar o próprio filho.